Eu gostaria de falar um pouco sobre cicatrizes. Só que essa história da cicatriz que eu vou passar para vocês aconteceu na minha vida que hoje eu sou muito grato por essas experiências que eu tive. Eu acho que eu tinha lá uma média assim de 3 a 4 anos eu tive uma oportunidade de ter meningite, né? Uma bactéria que muitas vezes naquela época lá por 74 não tinha cura, não tinha tanta vacina, não tinha tantas coisas como tem hoje. E naquela época, como eu morava numa cidade no interior, aqui no Brasil, né, uma cidade interiorana, não tinha muitos recursos. O médico chegou e disse assim para minha mãe: "A só tem que levar seu filho para casa para que não possa contaminar as outras pessoas com essa bactéria, né?" E aí ele tipo desenganou, leva para casa para morrer em casa. Mas você sabe que as mães da gente nunca elas desistem dos seus filhos. Eu lembro que quando a minha mãe levou para casa, lembro não, ó, minhas irmãs contam da história, né? Teve uma irmã minha que ficou numa média de uns 3 meses comigo num quarto escuro que eu não podia pegar a claridade da luz ou do sol, porque poderia dar uma dor na minha cabeça, né? E através eu poderia até morrer, alguma coisa assim referente a isso. Naquele período, tudo que ensinava para minha mãe, a minha mãe ia. Se ensinasse uma benzedeira lá, estava a minha mãe me levando. Se ensinasse uma curandeira lá, estava a minha mãe. Ensinasse para minha mãe lá na igreja, tinha tal alguma coisa, dizem que a minha mãe levava. Até que um período da minha vida, a minha cabeça, que era toda aberta, que criou alguns buracos nela, né? Através dessa enfermidade, foi fechando com o tempo. Fechando, fechando, né? E eu fiquei com algumas sequelas de aprendizado na época, né? Para a escola e muitas outras sequelas que ficou na minha vida. Mas, com o tempo, com os medicamentos, fui vencendo aquilo. Fui vencendo e eu comecei a ver que eu tinha algumas coisas que eu precisava melhorar. Aí eu tive que fazer alguns cursos, comecei a aprender a viver com aquelas restrições que eu tinha. E eu consegui sobreviver através das pessoas que me amavam, de minha mãe, minha família e todas aquelas outras pessoas que estavam ao meu redor, com o amor que eles tinham por mim. E tenho certeza que muitas pessoas oravam, faziam o que a fé delas permitia para que eu pudesse sobreviver. Então consegui, né, sobreviver dessa enfermidade de criança. E quando me tornei adulto, um dia eu tive uma outra bênção em minha vida, que eu estava trabalhando numa obra, eu era servente de obra nesse período da minha vida, né, que sou muito grato de ter aprendido tanta coisa dentro da construção civil e que me ajuda hoje para a minha vida diária, né? Eu caí do quinto andar de um prédio. Quinto andar seria 15 metros de altura, aonde eu fiquei com algumas sequelas na minha coluna, mão, né? Que eu fiquei com algumas restrições. E eu lembro que foi muito difícil para mim. Fiquei alguns dias em coma no hospital e conseguia sobreviver. Aí, há muito tempo depois, quando dessa própria, né, acidente que eu tive, eu fui encaminhado para uma reabilitação profissional e escolhi o curso de eletricidade. Num desses trabalhos que eu estava fazendo, eu tive a benção de ser eletrocutado. Gostaria de passar para vocês qual era o sentimento naquele momento que eu estava lá naquele forro daquela local, sozinho, aquela eletricidade começou a me eletrocutar. Era muito profunda aquela dor. Eu gritava, gritava e não saía a voz, e daqui um pouco parecia que a minha mente começou a desfalecer, já não conseguia mais, né, ver nada. Eu lembro que a minha vida toda passou naquele período ali. Toda a minha vida ali, agora, como é que vai ficar meus filhos, como que eles vão se criar, isso, aquilo, tudo mais. E chegou um momento que eu via que meu corpo estava encolhendo, sabe? Encolhendo, encolhendo, assim eu não conseguia mais ter domínio sobre ele. E eu lembro que em pensamento eu digo assim: "Oh Deus, me entregue o meu espírito em tuas mãos." Eu lembro inconscientemente que uma mão deu um tapa naquele alicate que estava preso à rede quente de energia, né? E depois as pessoas subiram lá e me tiraram lá de cima. E eu começo a ver hoje as cicatrizes que eu tenho na minha mão do curto elétrico, a cicatriz na minha mão do quinto andar do prédio e as cicatrizes que eu tenho hoje na minha cabeça.
E eu tenho visto que deve ter sido por um sábio propósito que Deus me preservou. Porque através de todas essas adversidades, todas essas coisas que eu passei, eu pude rever a vida de uma maneira totalmente diferente. Pude me tornar uma pessoa melhor, valorizar mais a vida. Eu agradeço muito as cicatrizes que eu tenho no meu corpo, porque quando eu penso que eu não estou sendo abençoado, eu só olho para essas cicatrizes e vejo a misericórdia, a bondade de Deus para comigo, porque Ele de uma maneira ou de outra me preservou para que eu pudesse, através de todas as experiências essas que eu tive, para um dia, quando chegar a sua presença, bem melhor do que eu sair de lá. Então você que muitas vezes está passando por alguns momentos em suas vidas que acha que está difícil, eu entendo a sua situação. Mas olhe do que Deus tem feito para você. Você caminhando, você tendo suas pernas, você tendo seus braços, seus olhos, ouvido para ouvir, boca para falar. Enquanto muitas outras pessoas não têm essa bênção nas suas vidas. E estão aí batalhando, honrando aquela coisa de mais preciosa que elas têm, que é a vida delas. Então, desse momento em diante, que você possa ver a sua vida de uma outra maneira diferente.